Janeiro de 2026, mês de fazer promessas, planos. Esse é o nosso ano. Ano novo, vida nova, certo? Depende. E depende do que você vai decidir a partir desse vídeo. Olá, mi gente latino, como está? No vídeo de hoje falamos sobre escrever metas, como chegar nessas metas, realizar essas metas e chegar no fim de 2026 com uma sensação de Uhul! Eu fiz algo esse ano. Esse vídeo é dividido em 3 partes. Na primeira parte, falamos sobre a importância de ter metas. Como escrever uma boa meta, ser fluente em espanhol não é uma boa meta. E na parte 3, eu te mostro 3 perguntas importantes para você estabelecer suas metas de forma que você possa alcançá-las até o final de 2026. No fundo do meu coração, e ao longo desses últimos 5 anos, desde que eu me tornei autônoma e professora de espanhol, eu sei porque é importante ter metas. Mas eu fiquei com uma curiosidade de o que a internet diria, o que o Google diria, o que o ChatGPT diria sobre por que é importante ter metas. Então, eu coloquei no buscador, no Google, por que é importante ter metas. E ele me falou a seguinte coisa: estabelecer metas e objetivos é essencial para tomar o controle da sua vida e carreira. Eles funcionam como um norte, guiando suas ações e decisões diárias e ajudando a manter o foco e a motivação. Lindíssimo, não é verdade? É verdade. E que significa isto? Significa que quando você tem uma meta, você tem um motivo para fazer algo todos os dias, você tem um motivo para levantar todos os dias. E no final do ano, você olha para trás e você vê o seu progresso, como você cresceu, quais foram as suas dificuldades e o que você pode fazer para melhorar. Ter metas também te ajuda muito no autoconhecimento, de observar quais são as suas dificuldades, quais são as suas fortalezas, o que você sabe fazer bem, o que você não sabe fazer bem, o que você pode melhorar, o que você quer se dedicar mais para melhorar, o que você sabe que não é bom e tá tudo certo, vida que segue, você não vai se dedicar a isso. Mas eu acho que o mais interessante de você ter uma meta é você olhar pra trás e ter a sensação de eu fiz algo bom desse período de tempo da minha vida. Não foi só eu me levantei, fui trabalhar, voltei pra casa, comi, deitei, dormi, me levantei pra trabalhar, voltei pra casa, voltei e dormi. Não, você sai do automático e você é consciente de algumas ações que você faz, então você vive mais no presente quando você tem uma meta. Por isso, vamos escrever metas hoje. Então, eu quero que você pegue seu papel e sua caneta, pause o vídeo algumas vezes quando eu indicar e vai escrevendo suas metas. Eu já escrevi as minhas e eu vou compartilhar com você e a gente vai junto nesse processo. Existe um termo chamado meta smart, ou meta inteligente, traduzindo do inglês. E smart é uma sigla, e cada uma dessas letras da palavra smart representa um significado. Então, uma meta precisa ser específica, você precisa medir ela precisa ser alcançável ou alcançável, ela precisa ser realista, que é bastante parecida com ser alcançável, e ter uma duração limitada, então ela tem um período de tempo para ser realizada. A gente já vai ver alguns exemplos. Nessa primeira parte eu quero discutir com você sobre algumas metas que não são boas metas, porque elas não te ajudam a manter a motivação e o foco e o objetivo. Normalmente quando você tem metas ruins, ou não é metas ruins, mas quando você escreve a meta de forma ruim, dentro de 1 ou 2 meses você desanima, você não vê progresso, você não consegue medir se você avançou ou não, e como ela não é específica, você se perde muito facilmente. Por isso você também perde a motivação e depois de 2 meses você nem se lembra da meta que você escreveu. Exemplos de metas ruins: quero ser fluente em espanhol ou fluente em um idioma estrangeiro, quero ler mais, quero ser mais saudável, quero falar 3 idiomas. Muito bonito na teoria, mas na prática, o que significa para você ser mais saudável? Comer melhor, fazer mais exercício, ir no nutricionista com mais frequência. Percebe que quando você fala quero ser mais saudável, não é específico. Eu não sei o que você tá esperando, porque quando você fala ser mais saudável, ler mais, na cabeça de cada pessoa vai significar uma coisa diferente. Quando eu falo ler mais, eu me refiro a ler pelo menos um livro por mês. Na cabeça de outras pessoas, ler mais é eu quero ler 3 livros por mês, porque tem gente que lê 5, lê 10 livros, porque eu não consigo ler 3. Só que aí essas pessoas, elas não leem um livro durante o ano, e aí de repente elas querem ler mais com 3 livros no mês.
Percebe que não é realista e não é alcançável porque você não tem o hábito. Então, para começar a trazer um pouquinho mais para a realidade, a gente vai começar a desenhar formas, porque quando você tem uma meta que ela é muito abrangente, ela se torna como uma miragem no deserto, ela fica meio embaçada. Quando você começa a desenhar ela mais específica, você dá uma forma para ela e você sabe exatamente o que você quer alcançar. Então, para começar a desenhar essa meta e que ela seja mais visualizável, não sei se existe essa palavra, mas se eu tô falando, ela existe. É que você dê uma forma para ela que ela seja mais real, mais concreta, mais palpável, que você consiga visualizar ela, pelo menos num médio prazo, num curto prazo, que sinta que dá para alcançar ela. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai conversando sobre isso. Então, por exemplo, ser fluente em X idioma ou aprender mais idiomas não é uma meta alcançável. Então, como seria reescrever essa meta de uma forma mais palpável? Você pode falar, eu quero aprender 3 idiomas. Quais são esses idiomas? Japonês, inglês e espanhol. Em qual nível você espera chegar de cada um desses idiomas? O que você quer dizer com nível? A gente tem um marco internacional, então a gente tem 3 níveis de fluência. A gente tem o A1 e o A2. O A1 e o A2, eles são os níveis básicos. O B1 e o B2, que são os intermediários, e o C1 e C2, que são os avançados. Eu não tenho certeza se o japonês, por exemplo, se encaixa nessa medida, mas eu sei que o espanhol, o inglês, o francês e alguns idiomas ali da Europa e aqui da América Latina se encaixam nesse padrão de medida de níveis. Então você precisa procurar um pouquinho mais sobre isso. E aí, o que se exige do nível A1, por exemplo? Se apresentar, falar da minha família, falar da minha rotina, o que eu gosto, o que eu não gosto de fazer, coisas básicas. O nível A2, eu começo a falar do meu passado, o que eu fiz ontem, o que eu fazia na minha infância, e aí a gente vai indo um pouquinho mais para trás para falar de outras coisas, de atividades do seu passado e depois planos para o futuro. Porque ser fluente significa que você vai se comunicar com confiança sobre a sua rotina, mas não necessariamente você vai ser fluente em opinar sobre a política internacional. Percebe que são fluências dentro de pontos específicos, então você também vai traçando isso e desenhando. Porque se hoje você não é capaz de entender e se comunicar em espanhol e já no final do ano você vai ser capaz de conversar com o nativo e contar sobre a sua rotina, perguntar para ele a rotina dele, o que ele gosta de fazer, percebe que é um avanço? É isso que a gente vai fazer no vídeo de hoje. E por último, outro exemplo é que a gente estava falando sobre ler mais. O que significa ler mais para você? Eu já leio um livro por mês, eu quero aumentar para 2, eu quero aumentar para 3. Uma meta que seja alcançável e que faça sentido. Então, por exemplo, você pode ler um livro maior de 200 páginas e você pode ler um pequenininho de 100 páginas ou 60 páginas. E aí, consegui ler 2. E aí você vai aumentando essa frequência. Gradativo, realista e alcançável. E você achando que era só escrever 3 frases no papel, queimar e esperar o universo realizar. Pergunta número 1. Para qual área da sua vida você quer dedicar mais tempo ou melhorar esse ano? Como é que eu vou saber disso, Adriane? Eu te apresento uma ferramenta que se chama Roda da Vida. Na Roda da Vida você vai encontrar um círculo em formato de pizza. A pizza quadrada. Você vai encontrar uma roda e ela vai estar dividida em 8 partes. E a gente vai montar um gráfico em formato de pizza, era isso que eu queria dizer. Então você vai encontrar categorias como família, relacionamento, carreira, lazer, saúde mental, saúde física, autoestima, vida social. Na verdade, essa é uma ferramenta para você saber onde você está agora. Então a ideia seria aqui de 0 a 10 pontos. Quantos pontos você dá para cada área da sua vida? Então, por exemplo, como tá o relacionamento com a minha família? Eu tô legal com os meus pais, a pessoa que eu escolhi para estar junto, meus filhos, primos. Você precisa se aproximar mais, você quer sair mais com a sua família, qual é o nível? 5. Relacionamento, como você está com outras pessoas, você passa o tempo todo brigando com elas, você tem bons relacionamentos. Carreira, você tá feliz com o seu trabalho, você quer fazer uma transição de carreira, você tem outras metas, como é que você tá com isso? Você quer se dedicar a isso? E assim por adiante. E aí você vai colocar a pontuação de cada área da sua vida. Depois você vai observar quais estão menores, que teoricamente são essas áreas que você deveria se dedicar. Deveria, você não é obrigado.
Se, por exemplo, tá tudo baixo, então você vai escolher 3 áreas para se dedicar esse ano. A gente vai levantando tudo pouco a pouco. Opinião pessoal. Quando você dedica tempo e esforço para menos coisas, você consegue dedicar mais tempo e esforço do que você dividir o seu tempo e esforço para 8 áreas, divide para 3, que você com certeza vai conseguir alcançar mais naquelas áreas que você se dedicou mais tempo e mais esforço. Por isso, nessa primeira pergunta, eu quero que você pause o vídeo e pense: quais áreas da minha vida eu quero me dedicar esse ano de 2026? E imaginando que você vai se dedicar, por exemplo, à área dos seus estudos, ou que você vê o espanhol como uma oportunidade de se destacar no mercado de trabalho. Então, aprender espanhol vai se encaixar ali na sua carreira. O que você pode fazer para ter mais chances no mercado de trabalho, por exemplo. Uma visão que você pode ter. Se você vê o espanhol como um hobby, ele vai se encaixar na parte de lazer. Eu imagino que porque você está vendo esse vídeo, você pretende melhorar o seu espanhol. Bienvenido, bienvenida. Então, você vai aprender espanhol e aí você me diz para que o espanhol vai servir. Ele vai servir como um hobby, no meu tempo livre eu quero me dedicar a aprender o idioma, ou se ele vai servir como uma porta para te lançar no mundo hispânico e você vai conseguir falar, participar de reuniões e fazer negócios com pessoas que falam espanhol. Muda onde é que você vai encaixar o espanhol nesse ano? Um pouco, porque se for para lazer, você pode aprender vocabulários como apresentar a família, o que você gosta ou não gosta de fazer, tiempo de ocio, atividades que te gustan, que no te gustan, como comidas que te gustan, que comes, que desayunas, como es tu rutina, cosas que haces después del trabajo. Se o seu espanhol ele é uma porta para você se posicionar melhor no mercado de trabalho, então talvez o seu espanhol ele vai ser mais técnico, ele vai ser mais formal para você poder se apresentar nas reuniões de trabalho, para você poder fazer networking, para você poder apresentar projetos nas reuniões de trabalho. Então é um vocabulário um pouquinho mais específico, não tanto o que você gosta, o que você não gosta, mas quais são as suas funções no trabalho, quais são os desafios, o que você precisa falar, você precisa negociar, você precisa argumentar. É um conteúdo um pouco mais específico e avançado, mas é possível chegar lá se você tiver o interesse. De curiosidade, eu tenho um serviço que se chama Tutoria, que é um programa de estudo de 4 meses para você alcançar metas específicas. Então, se você quer se preparar para apresentar um projeto, para participar de reuniões de trabalho e você já fala espanhol, você já tem uma noção do idioma, a gente pode acelerar essa fluência para você ser capaz de participar dessas reuniões e fazer entrevistas em espanhol e aumentar suas oportunidades no mercado de trabalho na América Latina. E aí você já escolheu as suas 3 áreas para se dedicar esse ano. Bien, beleza. Pergunta 2. Como você espera estar dentro dessas áreas em dezembro de 2026? Como você espera se sentir? Eu, por exemplo, escolhi saúde, vida social e profissional. Então, no profissional, eu espero ser reconhecida como uma profissional que ensina espanhol, que é capaz de fazer isso, que é uma boa profissional e ser recomendada, e construir a minha comunidade. Então, para esse ano, eu tenho alguns planos de fazer encontros online de conversação para você conhecer outros alunos. Também pretendo dar alguns outros cursos mais específicos e mais curtos de 1 semana, 1 mês, enfim, algumas imersões. E eu preciso construir a minha comunidade, eu preciso ter mais pessoas que conheçam do meu trabalho e que estão aqui por perto, que gostam da minha companhia, que estão conversando comigo. Por isso, eu vou me dedicar esse ano ao YouTube, porque ele também traz essa galera pra perto de mim. Então, na vida social, eu quero ter mais amigos. Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Sim, eu vou! Então vai! Se aproveitam de minha nobreza. Então, ter amigos,
fazer mais amigos, fazer vínculos é uma meta para esse ano. E me sentir mais saudável, não sentir dor nos joelhos, na coluna, é uma meta. Percebe que quando você escolhe as áreas e você me diz como você espera se sentir, a gente tá projetando ao longo prazo e aí você começa a se imaginar nesse lugar e desenhar como é que você vai estar e desenhar o caminho que você vai traçar para chegar a esse lugar. Então, percebe que quando eu falo que eu quero me sentir mais saudável, eu quero ter mais amigos, eu quero ser reconhecida, são metas, mas ainda tá. O que significa ser reconhecida para você, por exemplo? Ou o que significa ter mais amigos para você? Ou o que significa ser mais saudável? E aí, dentro disso, a gente vai desenhando um pouquinho mais para ser mais específico. Eu dei os meus exemplos, é a minha situação agora, e eu quero que você pause esse vídeo e me responda como você espera estar dentro das áreas que você escolheu em dezembro de 2026. E a pergunta número 3, como você vai alcançar esse objetivo ou esses objetivos? E aqui a gente volta a aplicar a técnica SMART e eu vou te dar exemplos concretos de como você pode fazer isso. Se você tiver dúvidas de alguma explicação que eu dei no vídeo de hoje, você pode deixar suas dúvidas nos comentários que eu vou te ajudar a desenhar uma meta mais concreta para você alcançar ela até o final de 2026. Então, lembrando que a meta SMART, ela precisa ser... Pronto, então agora, como você está no meu canal, que é sobre espanhol, a gente vai desenhar como você pode escrever uma meta específica para te ajudar a progressar e melhorar o seu espanhol. O que você quer melhorar no seu espanhol? A fala, a escuta, a escrita ou a leitura? Se você falou tudo, que bom, meu bem. Mas aí você precisa anotar. Preciso melhorar os 4, ou não, eu só preciso melhorar a minha fala, ou não, eu só preciso melhorar a minha escrita, porque a leitura é bastante parecida com o português. Bien. Preciso que você escreve aí. 2. Quantas horas você pode ou quer dedicar ao dia para estudar espanhol? Pode ser 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Que seja alcançável e realista. Eu quero dedicar 2 horas por dia. Quando? De meia-noite às 6, quando você tá dormindo? Sim. Não! Você precisa estar acordado e ativo, ativa. Então, se você não tem o costume, por exemplo, de estar muito tempo sentada, dedicado, focada em uma coisa só, eu recomendo que você comece com 30 minutos, que 30 minutos passa rápido. Então, você se compromete a dedicar 30 minutos do seu dia, todos os dias, de segunda a sexta. Ou então 5 dias na semana, e pode ser sexta, sábado e domingo e segunda. Você me diz, um dia sim, um dia não. O que for melhor para a sua rotina, para o seu tempo, que seja mediável, realista e alcançável. Decidimos quantas horas? Muito bem. Agora, imaginamos que você vai começar do zero em espanhol. Você pode começar com cursos gratuitos que já tem na internet, que já tem material, tem vídeos. Eu recomendo, por exemplo, 2 sites que tem um curso básico de espanhol e você consegue avançar e ver o seu progresso em 1 ano. Prime Cursos, que ele tem um curso de espanhol básico, acho que também de espanhol intermediário, é dividido por temas. Então você vai aprender a se apresentar, conjugação de verbos, diferença de hay e tiene, números, gustos, me gusta, não me gusta, essas coisas. E eu também recomendo Lingohoot, que ele também é dividido por aulas. E aí dentro de cada aula você tem 5 exercícios diferentes para memorizar. Aí você consegue praticar a sua escuta. É interessante que você também consegue gravar. Então você escuta a pessoa falando buenos dias. E aí você pode gravar o seu buenos dias e ver se tá mais parecido com o que você tá escutando para já praticar a sua fala. Você também pode juntar os dois e aí o céu é o limite. Você pode misturar esses dois e aí você vai fazendo cada dia um pouco. E é perfeitamente possível você utilizar esse material e estudar 30 minutos por dia e no final de um mês você vai ter avançado tipo 100%, considerando que você não sabe nada ou sabe muito pouco em espanhol. É possível, sim, você consegue. Você só precisa se organizar e colocar na sua agenda.
e se comprometer. Facilíssimo, tranquilo. Uma outra ideia que eu te dou é que você pode pedir ajuda pro ChatGPT. Já que você tá estudando por sua própria conta, você pode estudar por temas gramaticais. Então, por 3 meses eu vou estudar só o presente do indicativo. Quais são os usos, quais são as irregularidades, exemplos, ouvir pessoas falando, depois você vai pro passado. Você pode estudar baseado na gramática, que é uma coisa que eu gosto de fazer, ou você pode estudar por temas. Nível básico, por exemplo, o que você precisa aprender no A1? Coisa que eu já falei, se apresentar, falar da família, da rotina, do seu desayuno, como é a sua rotina, os horários que você faz, que horas você acorda, que horas você se deita, livros, gêneros, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas e assim por diante. E aí você pode pedir pro chat, quais temas eu preciso saber para alcançar o nível A1 em espanhol. Você pode utilizar esse prompt. Ele vai te dar uma resposta específica. Ou então, já que eu já te dei essas ideias, vai pausando o vídeo e vai anotando. E aí, por exemplo, como eu já te dei algumas sugestões de temas, o que você pode fazer agora é abrir o seu ChatGPT e falar: Chat, eu nunca estudei espanhol e eu quero aprender a falar sobre a minha rotina em espanhol. O que eu preciso saber? E aí o chat ele vai te dar uma resposta mais ou menos parecida com essa que ele me deu. Dentro disso, ele vai te dar algumas respostas genéricas, mas ele também vai te recomendar algumas coisas, como que eu já falei, verbos no presente, exemplos de frases. E aí você pode usar como material de apoio vídeos do YouTube falando sobre a rotina, como se apresentar, enfim, tem um montão de material na internet. Se você quiser algo mais específico, você também pode marcar uma sessão comigo, e aí a gente monta um plano de estudos de 3 ou 6 meses para você alcançar as suas metas. Mas lembra que a meta precisa ser. Então, você vai dedicar 1 mês para aprender a se apresentar em espanhol. Finalizou? Como é que estamos? Compara o dia 1 com o dia 30 e você me diz se deu certo ou não. E o que precisa ajustar para dar ainda mais certo no próximo mês. Tá pronto para começar o ano? Que bom! E é isso por hoje. Se você quer aprender espanhol esse ano, chegar em dezembro com espanhol maravilhoso, me acompanhe nas minhas redes, eu tô presente no LinkedIn, aqui no YouTube, no Instagram. Vem um montão de coisa boa por aí. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e a gente se vê no próximo vídeo com mais espanhol. Tchau!